Agora retorna a palavra ao eminente relator, doutor Marcelo. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpa de sua excelência, assim como dos demais membros da corte. E aqui eu justifico, por força dessa petição que foi interposta na noite de ontem, eu precisei fazer algumas alterações no voto, foram necessárias, inclusive, se manifestar sobre ela, e razão pela qual o voto que estava liberado no PJE era o voto anterior. Por algum problema de sistema, nós não conseguimos modificar, trocar. Então, eu peço que suas excelências acompanhem o voto espelhado, né, o voto que é o correto, está espelhado, e não aquele que estava espelhado anteriormente e liberado para suas excelências. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu passo a leitura do meu voto. Bom, em preliminar, a recorrente alega peço que passe, por favor, para a ementa, ou para o voto no espelhamento. Em preliminar, a recorrente alega a nulidade da sentença recorrida, pois não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela recorrente. Contudo, como sabido, o juiz não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos suscitados pelas partes, quando já encontrou fundamento suficiente para decidir. Pelo exposto, eu voto pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença à cor. É como voto, senhor presidente, em preliminar, de forma bastante objetiva. Pois não. Está em votação. Em discussão. Em votação. Portanto, por unanimidade de votos, a preliminar está rejeitada. Adentrando. Pode prosseguir. Obrigado. Desculpe, senhor presidente. Desculpe. Bom, no mérito, eu verifico que o recurso foi interposto contra a sentença que julgou improcedente a ação de impugnação ao registro de candidatura e deferiu o pedido da candidatura do prefeito eleito de Envira. A AERC fundamentou-se na inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64 de 1990, em face da rejeição das contas do agravado pelo Tribunal de Contas da União em 4 tomadas de contas especiais relacionadas no meu voto, que peço venha para pular a leitura. Tratando em cada item, eu começo pela revogação da liminar que suspendia os efeitos das decisões do TCU, que até por força das brilhantes exposições dos advogados, o cerne pela qual debateram suas excelências. As referidas decisões do TCU, nas 4 tomadas de contas especiais, achavam-se suspensas por força de tutela de urgência concedida no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, pelo juiz plantonista, em 28 de nove de 2024, e que posteriormente foi ratificada pelo desembargador relator do processo no TRF1, em 9 de 10 de 2024. Contudo, em decisão proferida em 14 de 11 de 2024, o relator do TRF1 reconsiderou a decisão na tutela de urgência que suspendia os efeitos das decisões do TCU, revogando-a, o que afasta a necessidade de análise da mitigação da súmula 41 do TSE proposta pelo recorrente. O recorrido, porém, alega que, aspas, a alteração jurídica que possa ter reflexo nas condições de elegibilidade decorrente da revogação de liminar pela Justiça Federal não tem a capacidade de afastar o deferimento do registro de candidatura do recorrido, eis que aconteceu em data muito posterior à data da eleição, marco que funciona como limite temporal para a aferição das condições de elegibilidade e causas de inelegibilidade, citando o artigo 52 da Resolução 23.609 de 2019, que dispõe: as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade serão aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro.
A questão já foi equacionada pelo Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu o seguinte: por se tratar de provimento precário, proveniente de juízo prévio e perfunctório, o destinatário da tutela provisória automaticamente assume, por sua conta e risco, a ulterior deliberação acerca de sua confirmação, modificação ou revogação, sob pena de ser concedido a decisão liminar, à margem da lei, o atributo da definitividade, que requer cognição exauriente. As singularidades do caso denotam a necessidade de compatibilização do entendimento segundo o qual a posterior revogação da tutela de urgência pelo juízo que a concedeu implica na necessária restauração do status quo anterior à concessão da medida, não apenas com o princípio da segurança jurídica, corolário da estabilidade do exercício do mandato e da continuidade administrativa, como também como aqueles que dizem respeito à probidade administrativa, à moralidade para o exercício do mandato e à normalidade, à legitimidade das eleições. Tendo sido restaurado o patrimônio jurídico da candidata existente no momento imediatamente anterior à concessão do provimento de urgência que lhe beneficiou, ante a extinção ex tunc de seus efeitos, é de rigor considerar na análise definitiva do registro de candidatura as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade presentes no momento da formalização do requerimento de registro de candidatura, conforme estabelece o parágrafo 10 do artigo 11 da Lei 9.504. Esse é um respo eleitoral de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques, de 8 de 9 de 2021. Portanto, dado o caráter de precariedade e provisionariedade das medidas cautelares, a revogação da liminar que suspendia os efeitos das condenações do recorrido pelo TCU, ainda que posterior ao registro da candidatura, restaura o status quo anterior à concessão da liminar, ante a extinção ex tunc de seus efeitos. A decisão do STF, na ADI 7.197, citada pelo recorrente em sua manifestação, não possui similitude fática com a hipótese dos autos, não servindo como precedente, uma vez que, naquele caso, a Suprema Corte tratou da contagem do prazo da inelegibilidade sancionada em decisão definitiva e não dos efeitos da revogação de liminar, decisão precária e provisória que suspendia a inelegibilidade. E aqui eu abro um parênteses meu, diante do que foi ponderado da tribuna. Peço que se observe que se até a data da eleição houvesse uma decisão definitiva, aí sim deveria se observar o marco temporal decidido na ADI 7.197, afastando a eventual inelegibilidade. Nesse caso sob análise, como bem disse o advogado do recorrente, assim como ratificado pelo doutor Procurador Regional Eleitoral, o que importa é saber se no momento do pedido de registro o recorrido estava inelegível ou não, a situação não alterada pela data da eleição. Então, o marco temporal ele tem que ser considerado assim, que senão fica absolutamente alheio aos rigores da lei. Aí eu passo a análise das decisões do TCU. Em relação ao processo TCU 000-551-2015-5, julgando o recurso interposto pelo Ministério Público Federal contra a sentença da Justiça Federal de primeira instância, que julgou improcedente o pedido da ação civil pública proposta com base na desaprovação das contas do recorrido pelo TCU nessa tomada de contas especial, o TRF1 negou provimento ao recurso em acórdão assim emendado. Peço, senhores... eu vou ler justamente porque eu não tenho como espelhar particularmente as suas excelências, e eu peço desculpas até por conta da complexidade do caso. Administrativa, ação civil pública por improbidade administrativa, artigos 10 e 11 da Lei 8.429, 1992, inovações da Lei 14.230, 2021, dolo específico não demonstrado, inexistência de ato de improbidade administrativa, manutenção da sentença, recurso não provido. A ação civil pública por improbidade administrativa imputa ao requerido a prática de atos de improbos tipificados nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429 de 92.
A Lei 8.429/92, após a reforma promovida pela Lei 14.230, passou a exigir a presença de dolo específico para a configuração dos atos de improbidade administrativa tipificados nos artigos 9º, 10º e 11º da Lei 8.429 de 92. Ainda a Lei 14.230 deixou expresso no texto da Lei de Improbidade Administrativa a necessidade de efetivo prejuízo ou dano ao erário para a configuração de ato de improbidade previsto no artigo 10. Como resultado da incidência dos princípios do direito administrativo, sancionador do sistema de improbidade administrativa disciplinado pela Lei 8.429/92, para situações que ainda não foram definitivamente julgadas, as novas disposições que tenham alterado os tipos legais que definem condutas improbas devem ser aplicadas de imediato caso beneficiem o réu. No caso, não restou comprovado dolo específico na conduta do agente público, logo deve ser mantida a sentença. Em relação ao processo TCU 022.819/2015-0, julgando o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral contra a sentença da Justiça Federal de primeira instância, que julgou improcedente o pedido da ação civil pública proposta com base na desaprovação das contas do recorrido pelo TCU nessa tomada de contas especial, o TRF1 negou provimento ao recurso em acórdão assim emendado. Eu vou apenas para a conclusão. No item 3, não demonstrados materialidade, autoria e dolo genérico de realizar conduta que atente contra os princípios da administração pública, absolvição mantida, apelação não provida. Portanto, em ambos os casos em que a Justiça Federal afastou a existência de ato de improbidade administrativa, cumpre esta Corte afastar, por consequência, a ocorrência da inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G, da Lei Complementar 64/90, conforme jurisprudência desta Corte. E aqui eu cito precedente de relatoria do desembargador Ayrton Luiz Corrêa Gentil e do juiz Cássio André Borges dos Santos, ambos de 2024. No processo TCU 030.625/2014-9, verificou-se que o recorrido alterou o projeto básico, a revelia da concedente, sem estudos técnicos que garantissem a consecução dos objetivos do convênio 2088-2005, de atender às necessidades básicas de saneamento das famílias, o que gerou problemas graves à comunidade, constatada em visita em loco por técnicos da FUNASA, tais como os quintais das moradias beneficiadas com água contaminada correndo a céu aberto, exalando mau cheiro, com presença de insetos e até urubus dividindo espaço com as pessoas. Aduz a recorrente que, uma vez que o recorrido agiu de forma livre e consciente em alterar o projeto básico, sem observar o pactuado no convênio, caracteriza ato doloso de improbidade administrativa previsto no artigo 19, inciso 11 da Lei 8.429/92. Em suas contrarrazões ao recurso, o recorrido, porém, alega que a alteração do projeto básico de saneamento se deu em razão de problemas de subsolo encharcado. Contudo, conforme consta no acórdão do TCU, caberia ao recorrido, antes de proceder à obra, requerer previamente a alteração do projeto básico, o que não foi feito, incorrendo em ato de improbidade administrativa mediante dolo específico, nos termos do artigo 10, inciso 11 da Lei 8.429/92, que dispõe: constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão dolosa ou culposa que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no artigo 1º desta lei e, notadamente, liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para sua aplicação irregular. Da mesma forma, no processo TCU 005-008-2016, o recorrido foi condenado em face da não conclusão do objeto contratado com dano ao erário apurado de R$ 60.625,40, uma vez que não foram apresentados documentos capazes de comprovar que foram concluídas a aquisição e a instalação dos equipamentos. O ajuste celebrado entre a União, por intermédio do então Ministério do Desenvolvimento Agrário, atual Secretaria de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, consistia, 1. Na aquisição de um bode de alumínio de 7 metros, equipado com motor de polpa de 15 HP, e 2. Construção de uma casa de alvenaria para funcionar como mini-usina de beneficiamento de açaí, e 3. Aquisição dos equipamentos para a mini-usina. Entretanto, o exame técnico atesta que a simples construção do imóvel não pode ser considerada como conclusão de uma etapa acordada, tampouco o atendimento das necessidades da comunidade, concluindo que o recorrido, aspas, não apresentou em sua defesa elementos que possam comprovar a conclusão do objeto pactuado, inexistindo nos autos elementos que permitam
concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade em sua conduta, o que enseja o entendimento da prática de ato doloso de improbidade administrativa. Item 3, litigância de má-fé. Por fim, aduz o recorrido que o recorrente incorreu em litigância de má-fé, nos seguintes termos. A agravante pratica litigância de má-fé em 2 momentos. Primeiro, ao deturpar o teor do RESP 0600-104-65-2020 para confundir a parte e iludir o juízo. E depois, ao afirmar que haveria litispendência entre 2 demandas propostas pelo agravado na Justiça Federal, omitindo que uma delas tem pedido mais amplo que a outra. Em sua defesa, a recorrente alega: no precedente invocado, a Corte Superior entendeu que em situações em que há indícios de possível abuso de direito da parte, é possível uma interpretação mais ampla da norma, afastando assim o enunciado de súmulas. No referido caso, não prevaleceu a interpretação literal do artigo 22, parágrafo único da Lei 9.096/95, muito menos a súmula 20 do TSE. Assim, mesmo que as circunstâncias fáticas sejam diversas, a questão central do argumento é da possibilidade do julgador exercer uma interpretação ampla dos casos submetidos ao crivo da Justiça Eleitoral, para além dos entendimentos sumulados da Corte Superior devido à presença de indícios de abuso de direito. Aquele que age com abuso de direito não só está sujeito às condenações por litigância, como também exige do juiz uma análise mais aprofundada a fim de examinar cuidadosamente as circunstâncias fáticas do caso. Para tanto, será necessário que o jogador amplie sua análise, podendo inclusive afastar enunciados sumulares. Essa construção argumentativa não foi manipulada. Trata-se, na verdade, da conclusão extraída diretamente do precedente em questão, consolidada no item 5 da emenda, conforme transcrito anteriormente. Em nenhum momento, a agravante omitiu o teor dos pedidos das ações judiciais em trâmite na Justiça Federal. Pelo contrário, colacionou a imagem dos pedidos de cada ação. Elaborou tabela contendo na íntegra o pedido de cada ação judicial. Afirmou em mais de uma oportunidade que o pedido de uma ação é mais restrito do que a outra, mas ainda assim a ação pode ser extinta conforme precedente do TRF1. 4. Juntou a íntegra de ambas as ações, permitindo que o juiz também tenha acesso aos respectivos autos e constate a litispendência. E 5, apresentou nos autos a manifestação da União Federal em que o ente também suscitou a litispendência entre as ações através de petição intercorrente nos autos 103, 34, 32, 88, 2024. Em sua manifestação sobre a liminar que suspendeu os efeitos dos acordos do TSE, a recorrente aduziu o seguinte: em que pese a súmula 41 do TSE delimitar que não cabe ao Justiça Eleitoral decidir sobre acerto ou desacerto das decisões proferidas nos outros órgãos do Judiciário ou dos tribunais de contas que configurem causa de inelegibilidade, a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral excepcionalmente afasta a força dos enunciados sumulares quando, pelas circunstâncias fáticas, é possível constatar que a parte agiu com abuso de direito, permitindo uma interpretação normativa além da literalidade da norma, com força na convicção do julgador. Em determinados casos de contornos excepcionais, nos quais evidencia controvérsia acerca da existência de mácula na filiação com data mais recente, decorrente de fraude ou fortes evidências de coação ou vício na vontade do eleitor, denotando possível abuso de direito, cabe uma análise cognitiva mais ampla, de modo a viabilizar o exame das circunstâncias e fatos capazes de contribuir com a formação da convicção do julgador para além da interpretação literal do disposto no parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 9.096/95. Aqui eu cito, aliás, foi citado um RESP eleitoral de relatoria do ministro Mauro Campbell Marques. Desta forma, o julgador pode mitigar a aplicação de enunciado sumular, como é o caso da súmula 41 do TSE, para proceder com uma análise mais ampla do caso quando determinada parte age em abuso de direito. Ocorre que o trecho do julgado do TSE colacionado pela recorrente em nenhum momento se refere a súmulas, mas apenas à interpretação literal do disposto no parágrafo 1 do artigo 22 da Lei 9.096/95. Isso, não obstante, conforme destacado por este relator, a recorrente alegou que a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral excepcionalmente afasta a força dos enunciados sumulares quando, pelas circunstâncias fáticas, é possível constatar que a parte agiu com abuso de direito, o que não consta do julgado citado. A recorrente que extraiu do julgado o entendimento próprio de sua extensão aos enunciados sumulares, mas a afirmação em sua manifestação de que esse entendimento era da jurisprudência do TSE não é verdade. Contudo, apesar de reprovável, caso tenha sido intencional, essa deturpação do julgado não caracteriza a litigância de má-fé, previsto no artigo 80.2 do CPC, no que se refere a alterar a verdade do fato, uma vez que não houve alteração da verdade que são objeto da lide. Da mesma forma, não caracteriza a litigância de má-fé a alegação de dispendência por parte da recorrente, uma vez que,
Conforme observado por esta sua defesa, a litispendência também foi alegada pela União em sua manifestação nos autos da tutela cautelar proposta pelo recorrido perante a primeira vara do federal desse Estado, não se mostrando, portanto, flagrantemente infundada. Pelo exposto, voto em harmonia com o parecer ministerial pelo conhecimento e provimento do recurso interposto pela coligação A História Continua para, reformando a sentença ACO, indeferir o pedido de candidatura de Ivon Hatz da Silva a prefeito do município de Envira nas eleições de 2024 por incidir na causa de inelegibilidade prevista no artigo 1º, inciso 1, a linha G da Lei Complementar 64/90, determinando a realização de novas eleições naquele município. É como voto, senhor presidente e demais membros, me colocando à disposição para eventuais esclarecimentos.